ser de luz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Hook of Victory, da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e nessa aula de hoje vamos abordar Lacan, o nome do pai, o nome do real, o nome do Infantomable, como ele chama, né, do inefável X, que é o cognoscível a partir da criação, a partir da moção, da cognição do real, do que é racional, do que é o nome do Pai, do que é santo, ou seja, do Saint Home. Quando a gente faz na cultura judaico-católica, cristã, a oração Pai Nosso que estás no céu, o nosso Pai, que é Deus, está no céu, ou seja, está no inconsciente, está no outro, está no grande outro, o inconsciente. E esse inconsciente é estruturado como uma linguagem. Como assim? As emoções, né? As emoções, a aura, o invisível, que a gente não pode ver, mas pode sentir, é estruturado como uma linguagem. Então, quando a gente está na presença da graça santificante do Senhor, a gente sente tanto o que as coisas querem dizer, como as intenções querem dizer, e também o quanto o que elas têm a dizer. Porque em Lacan é o significante sobre o significado, ou seja, é a imagem acústica sobre o significado. Aí você tem ali no materialismo dialético-científico a própria dialética, a própria voz do outro, do que quer dizer esse outro, do inconsciente, o que ele quer transmitir e para onde ele vai transmitir, como assim ele quer transmitir a mensagem, as suas intenções, a sua energia libidinal no discurso do sujeito, certo? No discurso do sujeito, por exemplo, você tem uma sentença, uma frase, numa leitura, por exemplo, Facebook, você escuta, certo? Mas se você está em multiplicidade de significantes, você não vai escutar a alma do outro. Porque você não está lendo com o Espírito Santo de Deus, você não está lendo o Saint Home, você está sendo dissonante, você está sendo desarraigado demais e com frouxidão moral para entender o que o significante quer dizer do mestre, né? Do discurso, do significante do discurso mestre. Ou do discurso histérico, ou do sofrimento, ou do real mesmo, do que é racional e do que está valendo ali à tona no questionamento, no quesito, na sentença lógica, ou na razão do outro, do outro sujeito, certo? Não o outro do outro, né? Porque não existe o outro do outro. Existe o grande outro e o pequeno outro, o Moá, o eu e o Deus, certo? E Deus é maior. Então, quanto mais a gente tem um ego inflado, como se fosse um estado, um estado de ego, um ego inchado, é um dragão, né? A gente tem ali uma concatenação de significantes no universo do simbólico, no subconsciente. E essas coisas devem ser transformadas em sabedoria, para que seja limpado, né? Limpado, né? Ali o campo do simbólico, né? O campo do subconsciente, o campo do que ainda não está sendo consciente, né? Está agindo com ego, está agindo com voz, está agindo com sintoma. Então, como diz um filósofo aí, goza com os sintomas. Não no sentido de, eu vou gozar dessa forma aqui, mas eu vou ter uma graça aqui com esse gozo. Não, o gozo fálico é uma coisa, o gozo do outro é outra coisa. O gozo fálico é o gozo da castração, é o gozo da racionalidade, é o gozo do complexo de Édipo, propriamente dito. É o Pai Nosso. O seu Pai Nosso, como se fosse não, como é. E como se fosse na representação aqui do universo do simbólico, do universo patriarcal, cada um é filho de Deus Pai.
Então cada um internaliza o complexo de Édipo como Deus Pai, entendeu? Então cada um é um sujeito, filho de Deus, e é o Verbo encarnado também, para quem segue Jesus. Mas o Deus inefável, Deus das alturas, quando a gente está em estado de graça, a gente sente esse juízo fraternal de que nós somos um com Deus e a sabedoria é desmanchar o dragão que cospe fogo, né? O dragão ali que tem uma concatenação de significantes, né? Um atrás do outro, um que leva atrás do outro, de controle, de feitiço, de essas coisas esotéricas, né? Mais no campo do esoterismo, do hermetismo, no campo do umbral mesmo, né? Do baixo astral. E quando a gente está em alto astral, eu não queria nem tocar nessa palavra astral, porque eu não quero transgredir aqui a lei, mas se trata justamente desse plano também, né? Mas quando nós dizemos o nosso coração está em Deus, demos graças e louvores ao nosso Deus, nosso dever, nossa salvação, é porque o nosso coração está no todo, está no inconsciente, está com tudo, está com todos. Todo mundo sabe um pouco de todo mundo, não precisa vasculhar o inconsciente, não precisa ter sabedoria sobre eu estou sendo inconsciente nisso. Não, a espada do espírito tem essa contramão entre consciente e inconsciente, porque o consciente cobre o inconsciente, né? E o inconsciente se arreda ali no discurso do consciente, porque faz a gente refletir, faz a gente voltar ao materialismo dialético científico do que é verdade, e não ansiedade. A ansiedade é uma preocupação inexistencial, uma preocupação existencial também sobre a própria existência do que virá a ocorrer. E a angústia é o sentimento do que se foi perdido. Mas nada foi perdido porque tudo está para ser transformado. Tudo está em constante transformação. Então que quando a gente para pensar um pouquinho sobre eu estou angustiado porque está me faltando alguma coisa. A falta, gente, em Lacan é uma presença. É uma presença que leva à criação. A falta, se tratando de trauma, a separação da alma do corpo físico, é porque a alma teve um propósito para guiar o sujeito no caminho da reconstrução, certo? Mas não é à toa que os traumas acontecem. Os traumas acontecem por causa de uma determinada conjuntura sociodinâmica, né, que leva o sujeito a tender para um abismo da intersubjetividade e se colocar na posição de analista. Você analisa você interpreta, né? Analisar e interpretar. Você interpreta, né? O pequeno outro interpreta, o trabalho interpreta o que deve ser construído e o que deve ser desconstruído. Por exemplo, o overthinking deve ser desconstruído para pensamento de senso crítico, certo? Materialismo dialético. A gente não liga mais para essa materialidade new age do que está acontecendo agora nesse mundo do universo do eterno. Não. Estamos aqui na terceira dimensão para viver na terceira dimensão, para viver nesse radical. Você pode até rejeitar essa ideia de que a vida eterna, a alma eterna, a vida eterna a gente vai viver em graça para sempre lá no céu. Não, deixa o céu para lá e vive no aqui e no agora do materialismo, que é a batalha aqui nesse plano, aqui no que é tangível e não somente espiritual, espiritualizado. Porque a palavra, gente, quando ela faz parte da história, é a continuação da presença onisciente de Deus Pai. Então, Deus Pai cria, Deus Pai governa, Deus Pai transforma. Deus Pai cura,
Deus Pai faz tudo por todos. Então, quando você toma consciência, né, conação de que Deus está sobre todas as coisas, né, na cultura cristã, ou na cultura judaica, você começa a entender que existem divisões ali, certo? Mas Deus é amor, Deus sabe por onde está indo, Deus sabe para onde está levando o nosso livre-arbítrio, Deus sabe da nossa missão, Deus sabe da nossa capacidade, Deus sabe de tudo porque Ele é onisciente. Então, não tem essa de, eu vou me colocar no campo do meu grande outro. Não. O grande outro, gente, é um inconsciente coletivo também. O grande outro é tudo. Esse inconsciente é o que vem de demanda também. Mas quando você fecha o seu grande outro para o seu próprio grande outro, você tem o quê? O racionalismo monádico. Você é senhor de si mesmo, você é chefe da sua mônada. Não passa nada, não passa sintoma psicótico, não passa perversão psicótica, não passa neurose, não passa psicose nenhuma, não passa nada, nada passa. Simplesmente você vive na graça do Eterno. E a graça do Eterno é viver dando graças a Deus e louvando o nome santo do Senhor que está presente, concentrado, focado nas suas faculdades psicológicas, do seu direito à integridade, do seu trabalho. E quando você está trabalhando, Deus está te ajudando, Deus está te dando os méritos, Deus está te dando tudo mais. E quanto mais você trabalha, quanto mais você unge, né, quanto mais você tem unção profissional, mais você tem integridade e dignidade para continuar enfrentando seus medos subconscientes, receios, bloqueios, inibições, esse tipo de coisa. Então, não é uma coisa que a gente deve se tratar como coisificação do objeto nas relações de poder, de biopoder, de bioética no capitalismo, né? Bioética e biopoder são dois conceitos fundamentais. Um é de Foucault, no outro eu não sei de quem é, mas enfim. Vale a pena lembrar que esse conceito de bioética é muito importante, porque é a ética da epistemologia, né? Que já vem de outro ramo da ciência, que é o transhumanismo, mas isso aí não interessa muito não, porque não interessa muito não aqui no nosso diálogo, porque vai se tratar com inteligência artificial, tecnologias do futuro, e o futuro Deus pertence. Então para a gente começar a entender a nova linguagem do que foi atualizado, nós temos que elevar nossa vibe, o nosso amor, né? Nem se trata ali, como Nikola Tesla disse, né, que é frequência, vibração e onda, né? Porque isso pode ser muito perigoso. Essa questão de expansão de consciência, essa questão de criação de egrégoras. E essas coisas podem ser tão perigosas que esses conhecimentos esotéricos e ocultos podem corromper a alma, podem corromper a alma. Então para que a gente esteja no discurso santo, do nome santo do Senhor, no nosso coração, nossa consciência está em Deus, quer dizer que nossa consciência está no inconsciente. E assim, quando a gente é barrado pela espada do espírito, no discurso do capitalista, a gente está produzindo o nosso trabalho, que é o conhecimento sobre o discurso pela verdade, que é o discurso do mestre. E quando o discurso é mestre, né, senhor de si mesmo, né, rei de si mesmo, reinando, esse reino que é o discurso, a sentença, né, lógica, a preposição, a oração predicativa do sujeito, está sendo racional e lógica. Compreende? Fácil de entender. Beleza. Aí
Você não tem dissonância emocional, cognitiva, né, no campo da sua mentalidade, não porque as pessoas te julgaram ou te subjugaram em relação a tuas obras, porque tuas obras estão entregues nas mãos do Senhor, estão sendo bem guiadas pelo Senhor, para que a gente possa ter um retorno, não um retorno do calcado, recalcado, porque isso daí não interessa mais em nada. Só interessa no processo analítico de desconstrução ou de reprogramação das emoções que foram reprimidas para que elas sejam transformadas em glória, para que elas sejam retornadas à casa do Pai, à casa da sabedoria, à casa da altitude, certo? Aí que quando a gente tem um sintoma, por exemplo, eu quero produzir algo, esse é meu desejo, esse é meu objeto A, objeto mais de gozar, causa de desejo, né? O objeto que causa o desejo, que é a falta. A falta, gente, é o caminho necessário para que se possa criar. A falta é essencial a essência, não, é essencial a essência do desejo, que é a realidade. O desejo é a essência da realidade e a realidade é a essência do desejo. Existe um pequeno paradigma aí que é muito importante nessa analogia, que eu faço uma combinação com Lacan, que é esse jogo de palavras com a realidade, desejo e essência. A falta é a essência do que está para ser realizado em uma realidade na qual o desejo é essencial para que se mantenha um laço firme de vontade e poder. Mas a vida cristã é devoção. A vida cristã é amor. A vida cristã não tem apego. A vida cristã é doação. A vida cristã é cristã católica ou cristã, qualquer forma de cristianismo, onde tiver Jesus, que Jesus é com você, Jesus é por todos nós, aí a Deus, certo? Mas existem algumas coisas que o Espírito Santo gosta de deixar bem esclarecido na mentalidade do sujeito. Por exemplo, se você tem uma religião, se você tem uma consagração, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que trabalhar essas coisas da sua bagagem cultural para que seja recíproca, verdadeira na tua relação com Deus, na tua relação de verdade e verossimilhança com o Altíssimo. Você pode tudo naquele que te fortalece, certo? Mas você não deve titubear e vacilar em relação ao desejo do Pai, porque o Pai está testando a gente. O Pai está testando a gente em várias situações, momentos, contingências, psicologias, filosofias, todas essas coisas vãs das ciências, né? E a gente vai aprendendo com a filosofia do amor, que é Deus. Não existe algo maior do que Deus, entendeu? Só Deus é Deus e Deus sabe exatamente onde Ele quer colocar o dedo dele na ferida, o sangramento do desejo, tá vendo? Do desejo reprimido, do desejo recalcado, para curarmos. Se a gente tem um propósito de vida, se a gente tem uma missão de vida, aí a gente tem uma missão de vida para ascender a glória do Senhor, ascender ao reino dos santos, certo? Aí que a gente começa a aprender mais devagar ainda, né? E quanto mais devagar, mais rápido é e mais veloz é o discurso. E o discurso sempre acaba findando na dialética. Cada um tem sua verdade subjetiva, mas todos nós somos iguais perante a lei, o amor. Cada um tem sua razão subjetiva, cada um é único. A singularidade, em Lacan, seria o quarto anel no nobo romeano, que é como se fosse uma inexistência, uma anomalia, né? Algo ali que não se encaixa. Mas
Se a gente for dar um avanço lacaniano, no neolacanianismo, né, que é o que eu estou tentando descrever aqui para vocês, a singularidade, gente, é tudo, porque a singularidade vem de Hegel. Hegel fala que o desejo é uma ferida da... O desejo é uma ferida da realidade. E já Lacan disse que o desejo é a essência da realidade. Então veja, desejar, gente, é o desire, não vai. Mas se você sabe como desejar no gráfico do desejo, você pode colocar o seu desejo e sonhar, né? Aí o outro filósofo, o Zizek, né, que eu gosto de citar, é meu inimigo, né? Eu gosto de citar ele porque ele é monstruoso, mas ele é um bom psicanalista. Apesar de ele ser um terrível burguês, um terrível terrorista. Enfim, ele diz que no livro alguma coisa sobre sonhos perigosos, é tempo de sonhar e não perder os seus sonhos, né? O sonho, gente, é muito importante. O sonho do desejo, o sonho da vontade, o sonho da representação, o sonho que move a realidade, o sonho do desejo né? O sonho desejante, né? De querer ter, de querer saber, não do querer as coisas materiais, as coisas infrutíferas, não da sua inteligência, mas da inteligência de Deus que sabe exatamente do que você precisa para fazer dos seus recursos prosperarem e você viver em abundância, porque quando você entra no reino de Deus, no reino do justo, você está abrindo seu coração ainda mais para essa doação de amor fraternal, essa doação de servidão ao Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Então, quando a gente ora na predicação, né? Quando a gente tem um discurso santo, né? O nome santo, o Pai, e quando a gente para de foracluir essas coisas, né? Por exemplo, eu estou foracluindo porque eu estou pensando. Já foracluiu, porque você trouxe na sua imaginação holográfica, né? Na holografia. E eu trabalhei um pouquinho com filosofia na mente, com Whitty Gerson e um outro filósofo aí, Michael Bobat, eu acho que é assim o nome dele. Universo holográfico, é. Mas isso aí vem de outras teorias mais progressistas, né? Vamos voltar aqui na realidade, sem essa questão de holografia. Gente, a singularidade é tudo, porque a gente é um Deus, certo? Um Deus, todo mundo é um Deus, todo mundo é um ser único, todo mundo é um ser sujeito de Deus, do grande, outro, do outro. Cada um tem seu outro, mas a gente não pode colocar o nosso outro no outro do outro. A gente não pode depositar nosso outro no corpo do outro. Porque isso aí é desejar que alguém deseje o que eu estou desejando. Isso é um absurdo. Isso é perverso. Isso é perversão. Isso daí é desejo mesmo. Isso aí é flecha do inimigo. A gente deve estar desapegado e sem querer ter desejo nenhum em relação ao que vai acontecer, não ter preocupação nenhuma, zerado de preocupação, zerado de ansiedade em relação ao que você vai receber, porque somente o Senhor sabe o que você vai receber pelo seu trabalho. E se você não está alcançando suas metas e objetivos, é porque você precisa aprender a lidar com a realidade face a face da matéria e a realidade do juízo e discernimento do amor ao próximo. Shalom para ti, irmã. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Um abraço fraterno de Deus. Tchau.